vamos receber na nossa live, nosso programa, o doutor Alexandre Milagres, ele que é do Rio de Janeiro, pneumologista, coordena desde 1990, há 25 anos, um projeto muito interessante, muito importante, muito produtivo, no sentido de fazer muita gente parar de fumar, que é o programa Centro de Apoio ao Tabagista. Estamos aguardando ele. Enquanto ele não chega por aí, eu vou conversando um pouquinho sobre, que eu nunca conversei isso com vocês, sobre a evolução do tabagismo ao longo dos tempos. E eu estou lembrando disso porque hoje a gente vai conversar com o doutor Alexandre Milagres sobre uma aula que ele proferiu no Conselho Federal de Medicina algum tempo atrás, acho que o ano passado, né? Pessoal, veja bem, o tabagismo é uma coisa relativamente nova dentro da história mundial, né? Porque coincide com a descoberta da América, em 1492. Cristóvão Colombo, está chegando o doutor Alexandre Milagres. Boa noite. Boa noite, doutor Alexandre. Boa noite, Sebastião. Boa noite. O doutor Alexandre tem um currículo imenso aqui, que não vale nem a pena começar, porque senão não acaba hoje, não. Ele, que é pneumologista, ele é consultor estrangeiro da Faculdade de Medicina de Estrasburgo, da França. Esteve lá algum tempo atrás, fez doutorado ou mestrado por lá, né, Alexandre? E trabalha muito com tabagismo. Teve contato com o doutor José Rosenberg, uma figura imponente dentro do contexto do combate ao tabagismo no Brasil e no mundo, né, Alexandre? Fala um pouquinho da sua relação com o doutor José Rosenberg. Você fala do seu currículo. Fala um pouquinho, Alexandre. Primeiro, Sebastião, queria te dizer que é um prazer imenso e uma honra estar aqui batendo esse papo com você. Você é o nosso representante antinicotina aí no Nordeste. Você que capitaneia aí no Nordeste do Brasil. O seu trabalho, eu daqui de longe, entre aspas, né, com as redes sociais, nada mais é longe, mas eu de longe eu fico admirando o seu trabalho, divulgando tudo que eu posso. E, historicamente, assim, as duas pessoas que mais me influenciaram para eu ser seduzido por um tema tão importante como esse da nicotina foi justamente o professor Rosenberg, José Rosenberg, e o professor Mário Rigato. Como sempre, né, Sebastião, a gente é influenciado pelos professores, né? Os professores são fundamentais, de uma certa maneira, para a evolução nossa pessoal, para a evolução da medicina, no caso, para a evolução da humanidade. Sem os professores, quem seríamos nós, né? Como é que a gente conseguiria melhorar a nossa vida se a gente não tivesse os grandes mestres? Eu tive a sorte de ter tido esses dois grandes mestres. O José Rosenberg, que você citou primeiramente, ele escreveu o que eu digo para todo mundo, ele escreveu a minha Bíblia, que foi Tabagismo, um livro, né? Tabagismo, o maior problema de saúde pública. E eu tenho a edição de 1981, que eu trago como se fosse na minha mesa de cabeceira. Nunca mais me separei daquele livro. Se alguém quiser, tem nos sebos, tem na estante virtual. É um livro para os que gostam do tema do tabaco, é um livro fundamental, eu considero, né? Mesmo com os anos que se passaram. O outro professor, Sebastião, foi o professor Gaúcho, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os dois já nos deixaram, né? Esse foi o Mário Rigato. Ano que vem eu completo 50 anos, né? 2026, 50 anos que eu me dedico ao estudo do tabaco. E quando isso aconteceu, o start disso foi uma conferência que eu vi do Mário Rigato num congresso de pneumologia. Eu, estudante de medicina, eu só me formei 2 anos depois, eu, estudante de medicina, num congresso em Belo Horizonte. Os dois eram grandes conhecedores, grandes conferencistas, e eu, desde então, nunca mais me desliguei desse assunto e, volto a dizer,
com muito orgulho, né? Porque não orgulho de mim, mas orgulho do tema, né? Que eu abracei, que é você ficar 50 anos estudando um tema, e se eu for hoje, é porque hoje eu estava o dia inteiro com tuberculose no outro município aqui, tratando tuberculose, mas se eu hoje me dedicasse a pensar um assunto, eu teria algo que eu ainda não sei para estudar, né? E você, não preciso nem dizer isso para você, mas estou dizendo mais para quem está nos ouvindo, né? O tabagismo é um tema vastíssimo de conhecimento. Alexandre, eu estou vendo aqui, Alexandre, que você... eu trabalho com tabagismo desde 1987. Eu coordenava uns programas aqui na Secretaria de Saúde do Estado e recebo de doutora Vera Luiza, né, uma mensagem. Foi a primeira coordenadora do Programa Nacional de Combate ao Tabagismo. E ela nos solicitando que implantasse o programa aqui na Paraíba. E nós implantamos esse programa e desde lá eu trabalho com tabagismo também, né? Assim, eu acho que você é o único... Hoje eu acho que você é o único no Brasil que está além de mim em termos de tempo de trabalho com tabagismo. Eu lhe admiro muito, Alexandre. Aquela sua aula lá no Conselho Federal de Medicina, eu fiquei impressionado com aquela sua aula. Inclusive, eu estou organizando uma aula naquele contexto da evolução do tabagismo para dar aqui no dia 29 de agosto. Mas, Alexandre, me fala aí, Alexandre, que eu vejo muito nas redes sociais o seu projeto, o seu programa do Centro de Apoio ao Tabagismo. Como é que ele funciona, desde quando funciona, o que é que ele tem de novidade dentro desse projeto? Fala aí um pouquinho. O Centro de Apoio ao Tabagismo, né, que a gente chama de CAT, é um misto, né? É uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, e, ao mesmo tempo, é a minha clínica onde eu trato de fumantes. Eu comecei a tratar fumante, eu imagino que você também, antes de haver tratamento para fumante, né? Nós somos dinossauros da medicina, né? Nessa área, sobretudo. Então, no início, eu tratava fumantes porque eu atendia os pacientes como especialista em doenças pulmonares e eu via que o indivíduo era fumante. E aí eu propunha a ele tentar parar de fumar. E isso, às vezes, a gente fazia... Eu já esquecia o motivo da consulta que tinha sido, esquecia, entre aspas, e fazia algumas consultas subsequentes, focadas única e exclusivamente na parada de fumar. Eu já estudava esse assunto com você, a gente já sabia da dependência química, dos neurotransmissores, de dopamina, serotonina, e então a gente, a psicologia cognitiva comportamental ainda no nosso meio estava engateando, né? Eu não tinha essa formação como hoje eu fui adquirindo com o tempo. Então, por um lado, o Centro de Apoio ao Tabagista é o nome que eu dei para atender pessoas depois que eu comecei a perceber que havia um buraco ali, né? Eu atendia um paciente, por exemplo, com DPOC, né, com doença pulmonar obstrutiva crônica, e o paciente era fumante e eu ia atendendo, medicando, às vezes internando, e ele continuando a fumar, né? Eu achava aquilo incompatível. E dentro da literatura da nossa especialidade, dentro dos livros textos de pneumologia, quando a gente pega assim, uma doença como a DPOC, quando tem a parte do que é a doença, como é que é a prevalência dela no mundo, como é que se faz o diagnóstico, mas tem o momento do tratamento. Alexandre, explica para o público leigo aí o que é DPOC direitinho, para só entender. DPOC é uma doença super importante, pouquíssimo conhecida, inclusive agora, dia 19, como é que as coisas se encaixam, né? Dia 19 de setembro, agora, mês que vem, aqui no Rio de Janeiro, é o Dia Municipal da DPOC, que foi uma data que eu criei junto a um vereador chamado Carlos Eduardo, que na época era o presidente de saúde da Câmara. E qual foi a data que eu escolhi para ser o Dia Municipal da DPOC? Foi justamente o dia que nasceu o professor José Rosenberg, dia 19 de setembro.
Ótimo. A DPOC é uma doença grave, do ponto de vista da mortalidade, é a terceira causa de mortes no planeta, é a doença mais cara de todas as doenças provocadas pelo tabaco, porque ela, no frigir dos ovos, vai depender, para o tratamento, vai depender do aporte de oxigênio, seja concentrador de oxigênio, seja oxigênio em balão, quando o paciente está internado, seja enfermaria ou em UTI. O oxigênio é a coisa mais cara, é a conta mais cara de uma internação médica. É mais caro que o atendimento do médico, que os antibióticos, que a cortisona, que o soro, que a hotelaria. O oxigênio é caríssimo. E o oxigênio que a gente respira no ar ambiente não é suficiente para oxigenar o corpo de um indivíduo com uma DPOC avançada. Então, a DPOC, na verdade, é uma sigla que engloba duas doenças que as pessoas conhecem mais, já ouviram falar mais, que é o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Antigamente se separava as doenças, mas depois chegou-se à conclusão de que não havia um indivíduo com um enfisema puro sem bronquite, ou então um bronquítico sem algum tipo de enfisema, né? Então, juntou-se as duas doenças numa sigla só, doença pulmonar, que é uma doença que acomete os pulmões, obstrutiva crônica, porque é uma doença progressiva, que não tem cura, né? Você aplaca os sintomas, mas uma vez ela instalada, os alvéolos não se refazem, né? Que é o que acontece com o enfisema. Nós temos 300 milhões de alvéolos em nossos pulmões, mas pela inflamação que o tabaco provoca, e alguns outros poluentes também podem gerar DPOC, inclusive queima de lenha. Lá na África tem muita DPOC, porque as pessoas usam fogão a lenha, que é utilizado em ambientes fechados. Aquela fumaça contém uma fuligem que leva também, mas disparado, o tabagismo, que eu prefiro chamar de nicotinismo, é o que mais gera essa inflamação nos alvéolos pulmonares e nos brônquios pulmonares. Então, o CAT começou nesse sentido, e depois, em 1996, eu escrevi um livro para crianças não começarem a fumar. Na época, eu e a editora, nós optando por lançar esse livro online. Foi o primeiro livro eletrônico publicado, divulgado no Brasil. Eu escrevi em 94 e 5 e publiquei em 96. Desde 96 está lá. Então, ano que vem, são 50 anos que eu estudo tabaco e 30 anos do livro, né? Que o foco era exclusivamente orientar a criançada para que não fume. E esse livro foi construído pelas perguntas de duas escolas aqui do Rio de Janeiro, uma pública e uma privada. A escola pública foi a Feira Sampaio e a privada o Colégio Andros. Os meninos fizeram perguntas estimulados pelos coordenadores pedagógicos. As perguntas, então, vieram a mim e eu estruturei o livro como uma resposta à pergunta dos meninos. Já ano que vem, 30 anos, eu já tenho anos que eu não atualizo o livro. Por exemplo, eu não entrei no dispositivo eletrônico para fumar, eu não tenho mexido mais no livro, mas ainda hoje eu considero ele atual. Tem muita informação que essa garotada precisa saber. Atualíssimo, viu? Atualíssimo. Porque só o que nos preocupa hoje, nós que trabalhamos contra o tabagismo, é exatamente com os jovens, os adolescentes. Eu fiquei impressionado quando eu vi no seu currículo isso aí, sabe, Alexandre? Eu nunca vi uma coisa tão atual como esse teu e-book. Muito interessante. Agora, Alexandre, falando em jovens e adolescentes e crianças, como é que você está enxergando essa chegada do cigarro eletrônico? Nós que vimos comemorando a redução muito importante do consumo do cigarro convencional, de repente chega essa bomba no nosso colo para começar uma outra guerra. Como é que você está enxergando isso, Alexandre? Olha aí. Sebastião, conversar com você como interlocutor, para mim é muito fácil, e tudo que eu estou dizendo aqui, você está cansado de saber, né? Nós estamos enfrentando, vamos chamar de uma onda. Lembrando da Covid, tinha a primeira onda, segunda onda, terceira onda. A indústria sempre usou as ondas
para reverter o que a ciência documentava e o que a ciência comprovava, né? No século XX, nós tivemos duas ondas importantes, quando as pessoas começavam a fazer reflexões, dizendo, vou parar de fumar. A indústria lançou os filtros dos cigarros, né? Que seria, segundo eles, a forma como os indivíduos poderiam continuar fumando sem ter os efeitos deletérios da fumaça, porque a fumaça seria filtrada. Você lembra disso com certeza, né? Então, os filtros vamos dizer, foi a primeira onda. E essa onda durou muitos anos, durou décadas, em que a indústria dizia, agora o problema está resolvido, que nós nos preocupando com a saúde dos fumantes, nós criamos uma tecnologia de ponta que vai agora filtrar a fumaça e o que vai entrar não vai fazer nem 10% do mal que o cigarro sem filtros fazia. Depois veio uma segunda onda, que você também acompanhou, que foi a dizer para as pessoas, agora nós estamos produzindo um tipo de tabaco que vai ser menos danoso ao organismo humano, porque são baixos teores das substâncias consideradas tóxicas, que eles não reconheciam muito essa substância. Já era um esforço para eles reconhecer que as substâncias que estavam presentes no produto que eles comercializavam fizesse mal, mas mesmo assim eles disseram que era uma questão de opção. Sobretudo, uma das empresas de tabaco dizia que o indivíduo podia continuar fumando o cigarro tradicional, ou então ele podia fazer opção pelos cigarros de baixos teores, de nicotina e de alcatrão, sobretudo era o que eles mencionavam. E diziam assim, agora, se você prefere o outro, você fuma o outro, mas é uma questão de opção. Então, essa empresa ela fez uma estratégia de marketing que foi mais vitoriosa em relação a outra empresa concorrente. A outra empresa concorrente lançou um cigarro de baixo teor e disse que era uma decisão inteligente. Eu não vou dizer aqui qual é a marca do cigarro para não encher a bola essa turma criminosa, mas aí eles diziam que era decisão inteligente. Esse cigarro praticamente saiu do mercado. Os cigarros de baixos teores que vingaram foi daquela outra empresa que dizia que era só uma questão de escolha. Você escolha, como se um dependente químico tivesse condições de escolher um crack verde ou um crack azul, né? Ele não tem condições, ele não tem conhecimento. É um pouco nosso papel, né, Sebastião? Como profissionais de saúde, mas, sobretudo, como ativistas da saúde, o nosso papel é levar informação. Por isso que eu acompanho com muita admiração o seu trabalho. Você está ali paulatinamente crescendo esse seu canal. Eu já acompanhei as outras pessoas que você trouxe, todas, tirando a minha pessoa, todas de altíssimo nível, importantes dentro do movimento. Então, eu acho o seguinte, os cigarros eletrônicos são a terceira onda. É, mais uma vez, a indústria, sabendo que estava perdendo o consumidor, fala, bom, agora o jeito é a gente dizer, não dá mais para a gente dizer que vai baixar o teor do cigarro, nem que vamos botar filtro, isso já é passado. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos lançar um outro produto. E, nesse outro produto, a gente começa a dizer que os efeitos são muito menores. E, pior ainda, eles chegaram a dizer que esses outros produtos novos, que são os dispositivos eletrônicos para fumar, eles não só eram menos danosos, como eles deveriam ser usados para ajudar as pessoas a parar de usar os outros produtos. E o curioso é que ele lança um produto para as pessoas pararem de usar o outro, sendo que ele é o produtor dos dois. Né? A disfarçatez é tão grande que ele produz o antigo, o convencional, que é chamado, e produz o novo, e diz que um é para eliminar o outro. O que inicialmente as pessoas começaram a achar que fazia lógica. Não fazia lógica você botar um filtro no cigarro, não era lógico. Isso fizesse menos mal. Hoje a gente sabe que, por exemplo, em termos de câncer de pulmão, o carcinoma epidermoide, que era o mais prevalente, que eu comecei a estudar pneumologia,
está perdendo há já algum tempo, algumas décadas, para o adenocarcinoma, porque você, com o filtro do cigarro, você puxava a fumaça com mais força para obter o mesmo nível de nicotina. Isso aconteceu também com o cigarro de baixos teores, quer dizer, baixa-se o teor, mas o seu cérebro, que é quem comanda a sua ação, o seu cérebro queria aquela quantidade de nicotina. Não adianta você mudar, que você vai... inconscientemente, a pessoa acaba buscando aquela quantidade. Aí o que fazia no cigarro de baixo teor? Puxava a fumaça mais fundo, prendia mais tempo para dar tempo do cérebro absorver aquela nicotina. Ou seja, a fumaça começou a fazer cânceres mais periféricos, mais na extremidade do pulmão, na periferia do pulmão, em detrimento do outro tipo de aspiração de fumaça, que era como o meu avô fumava cigarro, ele fumava cigarro sem filtro. Hoje há um movimento forte, global, de que acabe-se com os filtros, novamente. É um movimento muito forte, sobretudo fora do Brasil. Alexandre, uma pesquisa recente aí da Folha de São Paulo falava de que, pela primeira vez no Brasil, os adolescentes, os jovens, estão com mais ansiedade do que os adultos. Essa pesquisa chega exatamente no momento em que o cigarro eletrônico chega na 4ª geração, com 44, 50 miligramas de nicotina. Imagina aí a explosão de uma coisa dessa, Alexandre. Olha, os jovens com ansiedade, a nicotina ansiolítica, no cigarro convencional 1 miligrama, no cigarro eletrônico 50 miligramas. Alexandre, imagina aí a repercussão disso no aparelho cardiovascular desses jovens. Nós vamos ter, em pouco tempo, uma pandemia de doenças cardiovasculares. Não tenho dúvidas. Fala um pouquinho sobre isso, Alexandre. Olha, primeiro, a gente precisa valorizar não só o movimento brasileiro contra a nicotina como um todo, não só pelo tempo, né? Quando você diz que eu sou uma das pessoas mais velhas em atividade aqui nessa área, eu sou uma das pessoas mais velhas, porque os outros que eram mais velhos que eu já passaram para outro plano. E eu poderia citar aqui uma série de pessoas, como já citei você, Zé Rosenberg e Mário Rigato, como Mirra, em São Paulo, como Alberto Araújo, como o professor Newton Betlen, que eu tive a honra de ser aluno, que eu estudei na universidade onde ele era o titular da pneumologia, ou seja, uma série de luminares já nos deixaram. E ficou agora uma outra geração, e felizmente tem uma outra geração nascendo, já em atuação forte, pessoas na faixa aí de seus 30, 40 anos, 45 anos, que a gente daqui a pouco está passando o bastão definitivamente para eles. Eu, pelo menos, já me sinto assim, né? Então, eu acho que a gente primeiro precisa valorizar essa história. Nós temos um dos programas de controle da nicotina mais respeitados no planeta Terra, né? Por vários motivos, várias coisas que nós fizemos que juntas nos dão esse orgulho. Por outro lado, a gente tem aí vai para mim eu faço como uma crítica, que nós temos um produto que é claramente voltado para a garotada, para adolescentes e adultos jovens, claramente, não há nenhuma dúvida que os dispositivos eletrônicos, até pelas cores, pelas embalagens, pelas campanhas publicitárias, sobretudo feitas fora do Brasil, porque aqui, felizmente, elas são interditadas, nós temos essa escassez, ao meu ver, da participação de associações de pais e de lideranças estudantis, e capitaneadas, ao meu ver, deveria ser pelas escolas. Então, eu acho que os diretores de escola, os coordenadores pedagógicos deviam instar a sua comunidade discente e as associações de pais. Eu sou, não digo consultor, mas eu acompanho e troco informações com uma série de associações fora do Brasil, em vários continentes diferentes, que são a Associação de Pais Anti-Vape. Então, é Parents Against Vape, Parents Against Vaping,
Parents Against E-Cigarettes. Então, existem várias associações. Hoje já há globalmente, já há uma consciência que só médicos, só advogados, só profissionais de saúde não dão conta de um problema tão grave. Sobretudo porque nós não temos os recursos da indústria. Então, por que nós temos esse problema tão grande de tabagismo no planeta? Por que temos 1,25 bilhão de indivíduos dependentes químicos de nicotina e por que morrem entre 7 e 8 milhões de pessoas por ano por nicotina? Que nós temos uma indústria forte, que do mesmo jeito que o nosso movimento, por exemplo, brasileiro anti-nicotina, é longo e é trabalhador e tem obtido resultados, eles também são. Eu estudo documentos da indústria e eles são altamente competentes no que fazem, infelizmente, porque o que se traduz da competência deles é que antes, por exemplo, no início dos anos 2000, morriam 4 milhões de pessoas por ano e agora morre o dobro, né? Então, esse compromisso que eles têm com os acionistas, com os lucros da empresa, fazem com que eles, se tiverem um problema judicial em qualquer país do mundo que seja contra a indústria, eles contratam a melhor banca de advogados do país. Se eles querem lançar um produto novo, eles contratam a melhor empresa de publicidade do país. No Brasil, nós já tivemos essa experiência. Eu, por exemplo, fui amigo pessoal de um dos primeiros publicitários brasileiros e ele morreu se sentindo culpado. Depois eu vou te mandar esse vídeo, que ele me deu um áudio, na verdade, mostrando por que ele tinha culpa, porque ele achava que tinha ajudado a matar milhões de compatriotas dele, nossos, né? Então, a indústria aplica em publicidade e marketing mais do que ela aplica para fazer os cigarros. Então, é uma empresa que se protege, é uma empresa que investe no seu negócio como praticamente nenhuma outra, e é por isso que o tabagismo não acabou, só por isso, é porque eles são bons no que eles fazem, apesar de serem criminosos no que eles fazem. Quem diz que eles são criminosos não sou eu, certamente não é você, só está me ouvindo, mas eu sei o que você pode pensar sobre eles, mas é a justiça americana onde estão as bases das principais indústrias de tabaco do mundo, que os considera criminosos e que os condenaram por crime. Condenaram numa coisa que não foi pequena. O primeiro processo da década de 90 foi um processo de 340 bilhões de dólares. 340 bilhões de dólares. É muito maior que o nosso PIB. Quase maior que o nosso PIB. É mais de 2 trilhões de reais. Né? Ô, Alexandre, a gente está acabando aqui, então 1 minuto somente. Eu queria terminar essa nossa conversa, esse nosso programa, Alexandre, repetindo o que você falou aí sobre Mário Rigato, que eu assisti muitas aulas dele, sobre José Rosenberg, que uma vez ele estava dando uma aula, eu fiz umas exposições lá, umas intervenções, terminou a aula, ele me chamou e me deu um livro dele. Eu fiquei muito feliz e gratificado com isso, e orgulhoso por receber do nosso amigo José Rosenberg essa homenagem, sabe? E falar também, Alexandre, do meu amigo Alberto Araújo, rapaz, que foi teu colega aí no Rio de Janeiro, que nos deixou muito jovem, né? O Alberto era apaixonado por você. O Alberto tinha um carinho por você, que eu não sei se ele transmitia isso a você, mas ele transmitia várias vezes. Era recíproco. Então, eu queria dedicar esse programa para essas 3 figuras e lhe agradecer imensamente, sabe, Alexandre, por você ter participado. Eu tenho uma admiração muito grande por você. Fiquei mais ainda depois daquela sua aula no Conselho Federal de Medicina. Suas palavras finais, Alexandre. Suas palavras finais. Palavras finais é o seguinte, mantendo essa ideia, né, de que nós temos o melhor programa de controle do tabaco no mundo, e aí eu gostaria de incensar a figura e a instituição Anvisa. Eu acho que a Anvisa tem feito um trabalho extraordinário, sobretudo para o momento que nós estamos vivendo. O Brasil é um dos poucos países que não permite nada de cigarro eletrônico no país. Não vou nem me estender, porque são várias coisas que não são permitidas em relação aos cigarros eletrônicos, graças à Anvisa e a todos que a apoiaram, a agência, né?
Eu fui um até que dei um certo apoio à agência, como eu imagino que você, como o INCA, como a Universidade de São Paulo, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, enfim. Parabéns. Muito obrigado, Alexandre. Uma boa noite, um grande abraço para você.